A Revolução Industrial, olha, isso não foi só sobre criar máquinas novas ou construir fábricas. Foi um processo que virou o mundo de cabeça para baixo. Não mudou apenas como as coisas eram feitas, mas reconfigurou a sociedade humana de um jeito tão profundo que, basicamente, deu forma ao mundo que a gente conhece hoje. Para a gente ter uma ideia do impacto, pensa assim. Antes, o mundo funcionava no ritmo da natureza. A vida era no campo, agrária, e o trabalho era artesanal, movido pela força das pessoas ou dos animais. De repente, um contraste brutal. As cidades explodem, cheias de fumaça das chaminés, o famoso país negro da Inglaterra industrial, e o ritmo de vida, acelerado, constante, ditado não mais pelo nascer do sol, mas pelo apito da fábrica. Então, a grande pergunta que fica é como é que o mundo mudou de forma tão radical e, principalmente, tão rápida? Foi essa transformação que preparou o terreno para tudo que a gente chama de modernidade. Para entender essa história toda, a gente vai dar uma olhada na dimensão dessa transformação, investigar por que tudo começou justo na Inglaterra, analisar a primeira onda de tecnologias, o custo humano desse progresso, como a revolução evoluiu e, claro, o legado que ela deixou para nós. A nossa primeira parada, então, é para entender a essência da mudança, essa transição radical de uma vida baseada no campo, na agricultura, para um mundo novo, dominado pelas fábricas e pela produção com máquinas. Mas por que a Inglaterra? Isso é super importante. A revolução não aconteceu por acaso. Foi uma combinação muito específica de fatores que fez do país o lugar perfeito para essa faísca industrial acender. Pensa numa receita de bolo, só que para uma revolução. Primeiro, tinha muito capital sobrando, grana que vinha do comércio e das colônias, pronta para ser investida. Segundo, mão de obra, muita mão de obra. As leis de cercamento expulsaram os camponeses de suas terras e eles não tiveram outra opção a não ser ir para cidades. A Inglaterra também era um baú de tesouros em recursos, carvão e ferro, o combustível e a matéria-prima da indústria. Para completar, o país tinha estabilidade política desde a Revolução Gloriosa e controlava as rotas comerciais do mundo. Pronto, a tempestade perfeita estava formada. E com todos esses ingredientes juntos, a coisa começou a andar, e andar rápido. A primeira onda de mudança foi movida a vapor e construída com ferro. As tecnologias que surgiram aqui não só melhoraram a produção, elas simplesmente a reinventaram por completo. O ritmo das inovações foi uma coisa de louco. Nos anos 1760, James Watt aperfeiçoou o motor a vapor. Na década de 1780, como diz o historiador Eric Hobsbawm, a revolução decola. Em 1814, a gente já tem a primeira locomotiva a vapor do George Stephenson. E nos anos 1830, o telégrafo simplesmente encurtou o mundo. Em menos de 100 anos, o cenário tecnológico foi virado do avesso. E o motor a vapor? Bom, esse foi o coração pulsante da nova era. A grande sacada foi converter o calor do carvão em movimento. Isso libertou a produção dos limites da força humana, animal ou até do vento e da água. De repente, uma fábrica podia ser construída em qualquer lugar, não só do lado de um rio. Isso mudou o jogo completamente. E aqui a gente vê a grande virada na produção, sabe? A gente sai da manufatura, ou seja, literalmente feito à mão, para a maquinofatura, feito à máquina. A habilidade super especializada do artesão, que dominava todo o processo, foi trocada pela tarefa repetitiva de operar uma máquina, fazendo só uma pequena parte de todo o trabalho. Só que todo esse progresso teve um preço, e um preço bem alto. Se por um lado a revolução criou uma riqueza nunca antes vista, por outro, ela gerou um custo humano assustador, dando início a uma nova era de conflitos sociais. Essa citação do professor Oswaldo Cogiola, da USP, resume a realidade de forma brutal. A nova classe trabalhadora, que a gente chama de proletariado, foi submetida a uma verdadeira escravidão assalariada. A única coisa que eles tinham para vender era a sua força de trabalho, em troca de salários que mal davam para sobreviver. E que condições eram essas? Imagina só, jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, com uma pausa mínima para comer. Não existia segurança nenhuma. E o pior, mulheres e crianças enfrentavam a mesma rotina brutal por salários ainda mais baixos. E com isso, uma nova ordem social surgiu. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das máquinas. O objetivo deles era maximizar o lucro. Do outro lado, o proletariado, a classe trabalhadora, que só tinha a própria força de trabalho para vender. O objetivo, simplesmente sobreviver. Mas é claro que os trabalhadores não foram vítimas passivas. Eles se organizaram e reagiram.
O ludismo, por exemplo, via na quebra das máquinas uma forma de protesto. O cartismo já foi um movimento mais político, lutando por direitos como o voto universal masculino. E, fundamentalmente, surgiram os primeiros sindicatos, as trade unions, que usaram a força coletiva, como as greves, para brigar por salários e condições melhores. É importante entender também que a Revolução Industrial não foi uma coisa que aconteceu e pronto, acabou. Foi e ainda é um processo contínuo, com fases bem diferentes, que evoluiu do vapor até o silício dos nossos computadores. Aqui a gente vê bem essa evolução. A primeira fase foi a do vapor, carvão e ferro. A segunda, que começa lá por meados do século XIX, já traz a eletricidade, o petróleo e o aço. E a terceira, a partir de meados do século XX, nos deu a eletrônica, os computadores e energia nuclear, que basicamente inauguraram a era da informação em que a gente vive. E para fechar, qual é o legado disso tudo? Como é que essa revolução de séculos atrás ainda molda o nosso mundo hoje? Os números aqui são chocantes. Antes da Revolução, a diferença econômica entre as várias partes do mundo era até pequena. Depois, ela explodiu. Esses dados da USP mostram o que ficou conhecido como a Grande Divergência, um abismo econômico gigantesco entre as nações que se industrializaram primeiro e as que ficaram para trás. Um abismo que existe até hoje. E o impacto na população foi igualmente massivo. A população da Inglaterra quadruplicou em apenas 100 anos, depois de 1780. Foi a maior explosão demográfica da história da humanidade, que causou uma urbanização sem precedentes e mudou para sempre o jeito como a gente vive e se organiza nas cidades. E tudo isso nos traz para o agora. Hoje, a gente ouve falar muito da quarta revolução industrial, a da inteligência artificial, da robótica. Então, a reflexão que fica é: o que a gente aprendeu com a primeira? Quais são os custos e os benefícios do progresso? E como a gente pode navegar nessas novas transformações com a sabedoria ou com as cicatrizes do passado?